Pois é, olha eu aqui de novo. Só que dessa vez, não para trazer uma aula gratuita para você, nem para trazer conteúdo direcionado para concurso público, mas sim para responder alguns questionamentos que muitos me fazem sobre a minha vida. Né? Tiago, tu vai falar sobre a tua vida? Sim, abertamente aqui. Vou citar alguns pontos da minha vida e que inclusive muitos me perguntam e que pode te ajudar, certo? Quando eu criei esse canal, eu não tive a iniciativa de pronto de criar esse tipo de conteúdo, de trazer esse tipo de vídeo para você que está aí me assistindo por algum motivo, seja por curiosidade, seja porque realmente quer absorver algum tipo de conteúdo aqui, certo? Mas assim, quando eu criei o canal, eu fiz, não, vou colocar somente minhas aulas lá e vou deixar quieto, não vou ficar me abrindo, falando da minha vida, assim posso dizer. Só que me surgiu essa vontade hoje, mas com o intuito de passar uma mensagem de que você é responsável por sua vida. Você é responsável por moldar o seu ambiente que está à sua volta. Você é responsável pelos seus resultados. Você é responsável por buscá-los. Eu estou aqui, de fato, para passar a mensagem de que se qualquer coisa acontecer na tua vida, inclusive teus bons resultados, você que vai ser responsável por isso. Como assim? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu consigo hoje trazer isso até me colocando como um exemplo em relação. Eu não estou dizendo que eu alcancei tudo que eu tinha de alcançar. Não, não, muito pelo contrário. Eu apenas estou começando, assim posso dizer. Só que eu posso falar nesse intuito porque quem me conhece no passado sabe o aluno que eu fui no colégio. Quem me conhece no passado sabe o tipo de pessoa que eu fui até mais ou menos uns 6 anos, 5 anos aí. E percebe hoje a mudança que eu consegui colocar na minha vida. Tudo isso porque eu resolvi ser protagonista da minha vida. Eu decidi não deixar minha vida, como se diz assim, entregue, né, e deixar as coisas acontecerem simplesmente. Foi isso que eu decidi fazer. Porque quem me conhece, como eu falei, sabe que na época do colégio, por exemplo, já começando a introduzir um pouco da história da minha vida, obviamente não vai ser um kit completo, eu vou só dar uma rabiscada, assim posso dizer, porque seria impossível falar sobre toda a minha vida agora. Mas na época do colégio eu era aquele aluno que de fato eu era maloqueiro, assim posso dizer. Logicamente, veja, aquele maloqueiro bonzinho, sabe? Eu ia pro colégio na expectativa de bagunçar, de dormir, fazia bolinha de papel, jogava nos meninos e saiu de menos, tá? Quem estudou comigo sabe que eu acabei fazendo coisa pior que isso. E vocês, se vocês tiverem interesse em saber, vocês vão ter que insistir um pouquinho pra eu soltar essa parada aqui, porque eu era bagunceiro. De verdade. Então, assim, história não me falta. Eu realmente fui aquele aluno que não valia nada, tirava nota baixa, não queria estudar. E depois de um tempo, né, que passou a época do colégio, certo? Eu entrei na faculdade e já pensou a besteira, né? Aquele cara que no colégio não queria estudar, não queria saber de aula, não queria saber de nada, decide fazer faculdade, decide escolher uma graduação. Mas como é que você escolhe uma graduação se no colégio você não tem dedicação para nada? Como é que você vai decidir sua vida, né? Esses são os primeiros questionamentos que eu trago aqui, que de umas coisas que eu fiz assim, que eu considero que a época, né, eu tinha, salvo engano, ali uns 16 anos, quando eu decidi fazer a primeira faculdade, que eu iniciei com farmácia. Eu, de fato, escolhi. Eu tinha me interessado pela graduação, mas eu diria que eu não tinha, na época, eu não tinha a capacidade de escolher o meu futuro, decidir o meu futuro, decidir minha graduação. Em partes eu acabei acertando, né? Confesso, em partes eu acabei acertando, mas em outras partes eu acabei errando feio. Mas a vida é feita disso. A vida ela é construída com base em erros e acertos até que você vá alcançando aí alguma coisa. Faz parte. Mas enfim, comecei a faculdade de farmácia, mesmo sendo um delinquente na época do colégio, bagunçava demais, de verdade. Decidi fazer faculdade de farmácia, iniciar a faculdade. E quando eu iniciei a faculdade, eu fui aquele aluno no começo da faculdade, bem meia boca, assim posso dizer, tratando de farmácia, né, da faculdade de farmácia. Eu fui bem meia boca, porque algumas coisas eu gostava de estudar, outras coisas não. Eu gostava muito de ficar saindo da sala para poder ficar passeando e por aí vai. Né? Eu não fui de fato um bom aluno no começo da faculdade, eu realmente brincava muito. Eu não gostava de estudar. Até que eu foi até em época de pandemia, mais ou menos, salvo engano, um pouco antes da pandemia,
que teve a época da pandemia do Covid, eu parei de fato para refletir sobre minha vida e parei para refletir o que é que eu estava fazendo dela. Eu acho que isso é uma das perguntas mais importantes que a gente tem que fazer hoje em dia quando a gente está querendo buscar algo, quando a gente está querendo mudar. O que é que eu estou fazendo hoje da minha vida? O que é que eu estou fazendo para melhorá-la, certo? Porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para melhorar a vida da gente, né? A gente não tem uma vida perfeita. Eu não tenho, imagino que você que está me assistindo aí também não tenha. Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para ajustar, sempre tem algo para buscar, sempre, 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 sempre. Então assim eu parei para poder fazer essa reflexão e eu vi que eu não estava correndo atrás de nada. Foi quando eu percebi que eu estava simplesmente jogando minha vida fora e que eu poderia estar de repente fazendo alguma coisa, só que eu não estava. Estava empurrando tudo com a barriga. Foi quando eu decidi, de fato, botar em prática um dos planejamentos que eu tinha para minha vida quando entrei na faculdade, que foi de estudar para concurso. Foi de estudar para concurso. Só que aí, interessante, né? Eu sempre tive em mente que eu queria estudar para concurso, eu queria fazer uns concursos aí específicos. Só que para o concurso, o tipo de concurso que eu presto tem exame de aptidão física, que é o TAF. E quando eu decidi estudar para concurso, eu, não, eu simplesmente fiz o seguinte: eu tomei a decisão de que só ia treinar para o TAF, eu não ia estudar para a prova. Eu já comecei totalmente errado. Interessante, né? Eu digo, eu vou treinar pro TAF, vou aprender a fazer barra, vou correr, mas aí está pra prova fica pra depois, né? Fica pra depois. Eu pensei dessa forma, vê que bicho troncho, né? Dessa forma, eu realmente decidi, de fato, parar pra estudar. Foi quando, cara, eu mostrei pra mim mesmo que eu poderia modular a minha vida, moldar a minha vida para poder realmente, de fato, fazer aquilo que eu tinha vontade de fazer. Porque depois que eu decidi estudar, meu amigo, eu trabalhava com meu pai na empresa dele, e eu cheguei pra ele e fiz assim, fiz, cara, é, eu não quero mais ficar aqui trabalhando, eu quero me trancar dentro do quarto para estudar. Eu nunca tinha estudado na minha vida. Imagina uma pessoa que nunca estudou na vida, que nunca sentou. Eu não, pra você ter noção, filho, eu não tinha uma mesa no meu quarto para estudar. Eu não tinha uma cadeira e uma mesa para dizer assim, eu estudo aqui. Não, não tinha. Falta de interesse mesmo. Falta de realmente parar para estudar. Era isso. E eu cheguei pra ele e fiz, cara, eu quero estudar. Mas tu quer estudar pra quê? Não, eu quero fazer concurso. Cara, foi a primeira pessoa que acreditou em mim foi meu pai. Porque eu disse pra ele que ia largar, eu trabalhava com ele numa empresa, na empresa dele, e ele confiou em mim, né? Aí eu parei de trabalhar e fiquei em casa só estudando. E ficou aquela desconfiança, né? Minha mãe e meu pai. E que esse menino esse menino doidou a cabeça. Esse menino doidou a cabeça, porque imagina uma pessoa que nunca tinha estudado na vida, pra nada, né? Que nunca tinha pegado um caderno para escrever alguma coisa decente, tá se trancando dentro do quarto para estudar. De fato, foi aí que eu consegui provar para mim mesmo que eu poderia fazer algo. Que era isso que de fato estava faltando na minha vida, porque eu sentia também esse vazio. E o cara, o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu sou? Aí começava aquela série de, 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 de reclamações, né? Eu não presto para nada, eu não sou bom em nada. Eu vivia nessa série de reclamações. Só que aí que eu percebi que de fato não era eu que não prestava, era eu que não corria atrás de nada. Era eu que não corria atrás de nada. Então assim, antes de qualquer coisa, de continuar toda essa história, eu digo que esse vídeo que eu estou gravando de fato é para passar uma experiência pessoal. Não estou trazendo nada respaldado com embasamento científico. Não estou trazendo nada que tipo tenha a ver diretamente com o concurso público, mas sim sobre minha experiência pessoal. A expectativa desse vídeo é isso mesmo, certo? E se você por acaso achou isso interessante, pode falar, dizer, Thiago, foi legal a ideia. Ou então falar, Thiago, não foi legal não faz mais vídeo assim não. Enfim, fica aí. Eu aguardo inclusive aí você deixar algum tipo de feedback, né?
Então, eu decidi de fato parar para estudar. Aí eu saí daquele cara que não estudava, que tinha vergonha de falar em público, aquele cara que, de fato, as pessoas esperavam que a última coisa que eu fosse fazer na minha vida era ser um cara, uma pessoa que estudava, uma pessoa estudiosa, uma pessoa que presta concurso, que se dedica na faculdade, e por aí vai. Eu parei de fato para estudar. E eu comecei, pasmem, domingo a domingo, dentro do quarto estudando. Natal, Ano Novo, aniversário, não existia data ruim. Não existia data ruim. Ia viajar, sei lá, para casa de algum parente, ia pra praia, sei lá, qualquer lugar. Levava os livros junto comigo. E meu objetivo de vida passou a ser estudar. Estudar para concurso, estudar outras coisas da vida mesmo. Eu acabei, de fato, criando gosto pelo estudo. Hoje, né, eu gosto bastante de estudar e continuo seguindo esse parâmetro, né? Consegui concluir a faculdade. Não de farmácia, mas aí já uma das escolhas que eu tinha feito tinha sido errada aqui. Porque imagina, uma pessoa que não tinha contato com o estudo, uma pessoa que não estudava, decidir o futuro, decidir uma graduação, foi o que aconteceu comigo. Foi quando decidi fazer farmácia. E aconteceu que eu entrei numa faculdade que não era o meu ponto. Não era, naquela época, não era meu ponto, né? Hoje eu já penso em voltar atrás e concluir farmácia. Mas enfim, eu terminei a faculdade de biomedicina, né? Hoje eu estou só esperando as papeladas na documentação da faculdade, vou ter que colar grau. Mas enfim, concluí toda a carga horária da faculdade de biomedicina. Cara, eu parei de fato para pensar, e essa das principais mensagens que eu quero passar desse vídeo é isso, que você molda a sua vida. Você que para resolver a parada toda, certo? E depois que eu decidi estudar, eu transformei o meu quarto numa caverna, né? Eu peguei uma mesa que era do meu irmão, uma mesa infantil, pequenininha assim, bem pequenininha mesmo, bem pequenininha mesmo. Coloquei num cantinho da parede ali com uma cadeira, digo, é agora que nós vai. Eu transformei meu quarto num ambiente de estudo, que quem entrasse no meu quarto achava que eu era algum tipo de maluco. Até hoje, né? Se você entrar no meu guarda-roupa ele é todo riscado. Eu não vou mostrar isso aqui agora, porque eu tô com uma bagunçazinha ali para não mostrar isso, mas depois eu mostro essa parada. Então meu guarda-roupa é todo riscado, eu transformei meu quarto numa caverna de estudo, colando papel na parede, riscando parede. Eu lembro que eu fiz um curso na época de farmacologia. Eu risquei o meu banheiro todo, risquei o espelho do banheiro, risquei o porcelanato do banheiro, risquei o box de vidro, eu risquei tudo. E mostrei para mim mesmo que bastava eu querer alguma coisa, bastava eu buscar que eu tinha de fato a capacidade. Então, se você realmente, né, tá buscando algo, eu digo para você, moldule o seu ambiente, moldule a sua vida. Eu tenho vontade de praticar exercício, só que eu tenho preguiça. Dá teu jeito, dá teu jeito, que impossível isso não é. Eu não estou falando aqui de tudo que eu estou falando de motivacional barato, não. Eu estou falando de algo que é real. Eu estou falando de algo que de fato é vida, é busca. E a gente vive sempre nessa incessante busca. E quando você decide fazer algo que bate o pé, eu vou fazer, você tem força, meu amigo, para conseguir. De novo, eu saí de vagabundo para estudioso. E detalhe, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a absorver o conteúdo, eu descobri habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Eu fui buscar dar aula. Hoje sou professor. Eu me encontro com o pessoal do colégio que estou comigo e Tiago, quem eras tu? Quem eras tu? Hoje tu é professor. Antes tu era o pesadelo dos professores, hoje tu é um professor, né? Veja que interessante. Então veja, moldule o seu ambiente. Moldule o seu ambiente. O ambiente que eu digo, não só veja a questão do seu quarto,
Porque para quem estuda, por exemplo, é importante deixar o ambiente mais propício possível para isso. É importante deixar o ambiente mais propício para isso, né? Meu quarto até hoje ele é cheio de anotação, tem livro. Você entra aqui e você sente vontade de estudar, porque eu vou configurando o ambiente para isso. Vou configurando o ambiente para isso. Então você, sim, é senhor da, das suas conquistas, das suas ações, e você tem, sim, potencial e capacidade para mudar tudo isso. Basta você querer. Basta você tomar uma atitude. Depois que você tomar uma atitude e ver que você consegue, você vai conseguir cada vez mais. Cada vez mais. Então, assim, até para não ficar muito longo esse vídeo, eu queria de fato trazer essa mensagem para vocês aqui, certo? Cara, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa uma curtida aí, envia para mim um feedback. Para mim é importante receber essa curtida, esse feedback, é para saber se eu faço a coisa certa, né? Já pensou? Então, assim, a dica que eu dou para você hoje é: tome as rédeas da sua vida, porque se você não tomar as rédeas da sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai fazer isso por você. Beleza? Então, tamo junto. Valeu. É nóis.